Se você gosta daqueles assuntos mais profundos, esse vídeo é seu. Vamos falar inclusive sobre manifestação, porque era uma vez guerra no céu. No vídeo passado, nós terminamos o livro de Números e o povo de Israel estava ali na iminência de conquistar a Terra Prometida. Hoje nós vamos começar o Deuteronômio, que é o quinto livro da Torá. Em hebraico, esse livro se chama Devarim, que significa palavras. E esse é o nome também da primeira Parashá, que é o estudo semanal. Devarim, palavras, é um livro de um discurso de Moisés. Moisés está recapitulando toda a trajetória do povo, desde a saída do Egito até aquele momento ali, falando daquilo que não foi muito bom, recapitulando também as leis, o comportamento, enfim. Esse é o último discurso de Moisés, instrução para o povo. Esse discurso, segundo a tradição, durou 36 dias. Todo mundo já sabia que Moisés não passaria o Jordão. Toda aquela geração que ficou ali 40 anos no deserto também não está passando para lá, a não ser Josué e Caleb, porque eles foram perdendo suas vidas ali pelo deserto, e quem está herdando a Terra Prometida são os filhos daqueles que saíram do Egito. Os que eram, no dia da maldição, vamos dizer assim, menores de 20 anos. Tem vídeo aqui sobre esse assunto, eu vou deixar no final. A ideia inicial era que o povo de Deus conquistasse 10 nações. Para o pensamento cabalístico, só um parêntese aqui, todos os números são importantes. Então, outro dia, se você quiser, nós podemos falar um pouco sobre os números. Mas só para você saber, a ideia era conquistar 10 nações. 3 delas estavam ali mesmo onde eles já estavam, vamos dizer assim, deste lado do Rio Jordão. E as outras 7 do outro lado. Só que essas três nações já pertenciam a 3 povos para os quais Deus já tinha prometido lá atrás que eles herdariam essa terra. E pensando num sentido material. Então, materialmente, essas terras pertenciam já a esses 3 povos e Israel, então, conquistaria as outras 7. Eu disse material porque a herança desses 3 povos é uma herança física e a herança de Israel é uma herança espiritual. Então, claro que houve, conquista da terra de Israel e o território de Israel, mas a gente sempre tem que ter em mente, principalmente pensando em aplicar na nossa vida, a interpretação mais profunda do texto. Então, esses 3 povos que lá habitavam naquela época tinham herdado ali materialmente, mas pensando na herança espiritual, Israel vai herdar essas 3 terras, vamos dizer assim, no tempo do Mashiach, quando ele chegar. E afinal, quem são esses 3 povos? Na verdade, são parentes de Israel. O primeiro deles é Edom. Edom é uma nação descendente lá de trás, de Esaú e irmão de Jacó. Então, Esaú gerou os Edomitas e Jacó mudou de nome para Israel e gerou os israelitas. Muito bem, Esaú teve o mérito de conquistar essa terra porque ele cuidava muito bem de seu pai, ele respeitava o seu pai. Então, essa honra que ele devotava ao pai dele, trouxe esse mérito para que ele pudesse conquistar essa terra. O segundo território pertencia aos Moabitas. Moabitas, descendente de Moabe, filho de Ló, e eu não sei se você se lembra, mas Ló era sobrinho de Abraão. Ló foi aquele que participou daquele negócio da destruição de Sodoma e Gomorra, enfim.
Abraão era o tio de Ló, que teve Moabe com uma de suas filhas. Moabe teve esse mérito, né? Ló, na verdade, teve o mérito da conquista desse território, porque quando Abraão foi passar pelo Egito e falou que Sara era sua irmã e não sua esposa, porque ele teve medo de ser morto pelo faraó, Ló preservou este segredo. Ele não dedurou, não abriu a boca. Então, isso deu o mérito para ele conquistar esse território, para ele ter esse território como herança. Além disso, também é desta família dos Moabitas que veio a Ruth, bem depois de Moisés, né? Então, Ruth seria a avó do rei Davi. Ruth era aquela que ficou viúva e, ao invés de ficar ali entre os delas, em Moab, ela seguiu Noemi, a sua sogra, e teve aquele casamento com Boaz, e dali, dessa raiz, veio o rei Davi. Então, por essas razões, Israel não conquistou este território dos Moabitas. E o outro território pertencia aos Amonitas, descendente de Amon, que era irmão de Moabe, filho de Ló com a sua outra filha. Então tem aquele mérito de Ló que eu já expliquei, e além disso, de Amon viria Naamá, que se casaria com o rei Salomão, e desta união nasceu Roboão, que foi também um dos reis de Israel, um dos reis de Judá mais especificamente. Agora temos um segredo muito importante. Durante o discurso de Moisés, nessa ocasião ali, a Torá, ela foi traduzida para 70 idiomas. Diz a tradução que originalmente existiam 70 nações, das quais nasceram todas as outras, né? As 70 nações originais. E essas 70 nações estariam ali representadas naquelas 7 nações que Israel conquistaria depois que passassem pelo Rio Jordão com Josué. O que significa isso? Como a Torá foi traduzida para 70 nações, ali representadas pelas 7 nações, significa que houve uma batalha espiritual. Então Moisés, ele venceu as 7 nações que seriam conquistadas por Israel através da palavra. Foi a Torá que venceu espiritualmente e depois o povo entrou lá e venceu fisicamente, conquistando aquele território. O que nos leva a refletir, pensando em nós, que todas as coisas que nós queremos conquistar em nossa vida precisam ser conquistadas primeiro espiritualmente. Então Moisés dominou as nações através da força da Torá e depois Josué conquistou fisicamente. Então nós temos que pensar na gente. Como que nós podemos conquistar aquilo que nós queremos? Através da palavra. E você sabe que o mundo foi criado através da palavra. É a palavra que muda o nosso ser. Então, por exemplo, se eu quero uma bênção específica, eu tenho que ser aquela pessoa que tem aquela bênção específica. E se na prática eu ainda não sou, como eu posso me transformar nessa pessoa que tem o mérito dessa bênção? Através da palavra. É da palavra, pensando espiritualmente, na leitura, que vai transformando a nossa alma, na nossa busca espiritual, no convencimento do nosso subconsciente de sermos aquela pessoa que queremos ser, e é a palavra que vai nos convencendo. Muitas vezes temos uma ideia de que somos, vamos colocar um exemplo prático aqui, pessoas assim, derrotadas. Então existe essa palavra gravadinha ali na nossa cabeça. E nós não queremos mais isso, nós queremos ser vencedores.
Então nós vamos ter que substituir aquela palavra por essa nova palavra. Ao invés de eu ser uma pessoa derrotada, eu vou ser uma pessoa vencedora. Você vê como que a palavra já muda a postura da pessoa. Eu não sou mais aquela pessoa assim. E essa nova pessoa é a pessoa que vai conseguir conquistar fisicamente, porque espiritualmente já se transformou, aquela bênção que eu tanto gostaria. E foi exatamente isso que Moisés fez neste processo de tradução da Torá. Porque pensa só, eles estavam na iminência de conquistarem a Terra Prometida. Não era para eles estarem ali fazendo alguns exercícios de guerra, fazendo algum treinamento, alguma coisa nesse sentido? Mas não, eles passaram ali os últimos dias de Moisés ouvindo a palavra, se preparando espiritualmente. E houve também esse processo da tradução para que vencesse ali as outras nações espiritualmente. Isso é muito bom. Quando a gente pensa assim, nós vemos como que a vida ela não é uma batalha, ela não é uma luta, ela não é uma coisa difícil. É uma coisa que vamos transformando de cima para baixo. Nós mudamos lá em cima e a realidade reflete-se aqui embaixo. E agora conta para mim aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Você já percebeu, você já teve essa noção, pensando na sua vida, de alguma coisa que você queria muito e que veio para você sem esforço, e você se lembra que teve esse cuidado de buscar a palavra, buscar a Deus, buscar a espiritualidade, fazer essa conexão com algo além de você? Comenta aqui conosco como foi essa experiência. E agora, o que eu quero ver refletido aqui neste mundo material é o crescimento deste canal. E para isso, eu vou pedir para você deixar aqui o seu like, se inscrever neste doce canal, compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama e nós nos vemos então na próxima página.